Mateus 8:23 diz assim: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Pode se assentar, em nome de Jesus. Feche os seus olhos nesta hora. Fale com Deus nesta hora. Peça o Espírito Santo para falar ao seu coração. Soberano Deus, eterno Pai, ó Deus, nos abençoe através da Tua palavra, Senhor. Palavra essa que não pode mentir. Palavra essa, meu Deus, que nos livra da morte e nos leva para o céu. Então fale conosco e nos abençoe, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. E você diz amém. Amém? Irmãos, eu creio que, como vários textos na Bíblia Sagrada, são muitos pregados, são pregados e são muito conhecidos pelo povo de Deus. E este é um desses textos, onde Jesus, o texto já deixa bem claro que Jesus realizou um grande milagre quando estava com os seus discípulos, a ponto de mostrar que a soberania dele é tão grande que ele tem o poder de mexer com a atmosfera, mexer com o tempo, só para guardar e dar vitória para o seu povo. A Bíblia diz que houve um homem chamado Josué, que ele estava guerreando, era um guerreiro de Deus. E a Bíblia diz então que Josué clamou ao Senhor. E Josué liberou uma palavra. Ele disse: para sol, para a lua, para que eu alcance os meus adversários. Sabe o que Deus fez? Parou o sol e a lua. E Josué foi lá e venceu os adversários. Porque Josué entendeu a grandeza de Deus. Assim como o próprio Davi, que aos olhos humanos era impossível derrubar o gigante, mas ele declarou: você pode vir contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Homens que reconheceram a grandeza de Deus. E esse texto vem para que nós venhamos entender que nós temos que confiar nas grandezas deste Deus poderoso. Que na nossa vida, como aconteceu nesse texto, na nossa caminhada, nós estamos sujeitos a enfrentar tempestades. Algumas brandas, algumas fortes e algumas terríveis. Na nossa caminhada terrena, nós estamos sujeitos a passar por situações que são verdadeiras tempestades,
que vem com o intuito de tentar nos parar, tentar nos fazer desistir, tentar nos fazer recuar. Mas quando nós confiamos na grandeza desse Deus, não existe tempestade, não existe vendaval, mas nós vamos chegar, porque a palavra de vitória já foi liberada sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você crê? Então aplauda e glorifique esse Deus, se você crê nessa palavra de vitória que foi liberada sobre a sua vida. Porque em outros textos que fala dessa mesma história, o próprio Jesus disse: olha, passemos para o outro lado. Então Jesus liberou uma palavra: nós vamos chegar lá, independente do que aconteça, nós vamos chegar lá. Se acontecesse um terremoto, nós vamos chegar lá. Acontecesse uma maremoto, nós vamos chegar lá. Acontecesse, vários empecilhos, nós vamos chegar lá. Porque dada a palavra do Senhor, dada a palavra de vitória do Senhor sobre a nossa vida, nada pode nos impedir de chegar lá. Então a Bíblia diz então que eles entraram no barco e venceram aquela tempestade, conseguiram romper com aquela tempestade. E é isso que nós vamos tratar nessa noite: como romper as tempestades da vida, romper as tempestades que muitas das vezes vêm para tentar nos fazer parar, vêm para tentar nos amedrontar, como aconteceu nesse texto. Eles chegaram lá, mas por que chegaram lá? É isso que nós vamos tratar nessa noite, subordinado ao tema: rompendo as tempestades da vida. Amém? Amém, irmãos? A Bíblia diz que Jesus entra no barco. Jesus dá a palavra: passemos para o outro lado. Aí a Bíblia diz que Jesus entra no barco, e os seus discípulos, o barco que ele entrou, é porque os seus discípulos levaram Jesus com eles. Esse texto resume um pouco, mas em outros textos a Bíblia fala claramente que eles levaram Jesus com eles. Aqui nós vemos aqui, entrando ele no barco, seus discípulos, diga, seus discípulos o seguiram. Bem? Então o primeiro passo para nós rompermos a tempestade, nós temos que ser discípulos. Nós temos que ser o quê? Discípulos. O que é um discípulo? Discípulo é um seguidor. Discípulo é aquele que aprende com alguém. No caso de Jesus, nós somos discípulos porque nós estamos atrás de Jesus, estamos com Ele, porque Ele mesmo diz: vinde após mim. Então nós seguimos Ele. Para quê? Para aprender a sua doutrina, para aprender os seus ensinamentos. E o discípulo ele está aberto para aprender com o seu discipulador. Então uma pessoa que não se preocupa em aprender com Jesus, porque o próprio Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então o próprio Jesus orientou ele: aprendei de mim, eu serei para vocês um exemplo, aprendam comigo, sejam meus discípulos. Jesus chamou eles para um discipulado. Jesus chamou eles para instruí-los, para discipliná-los, para, enfim, direcioná-los. Mas as pessoas às vezes querem romper as tempestades, mas não querem ser discípulos, não querem ser seguidores de Cristo. O seguidor, ele vai aonde o seu Senhor está. Jesus está aqui nessa noite.
Nós estamos aqui porque seguimos Ele. É o que eu costumo dizer. Existem casos impossíveis da pessoa estar aqui. Mas tem pessoas que podem estar aqui, mas não querem. Por quê? Porque não é seguidor, não é discípulo. Às vezes se torna apenas um mero frequentador de igreja. Hoje eu vou lá naquela igreja. Hoje eu vou lá. Ou seja, não se preocupa em aprender com Jesus. Não se preocupa em aprender em ter uma direção de Jesus para romper com as tempestades. Aí a tempestade vem, aí a pessoa fica desesperada. Aí a pessoa fica desesperada, a pessoa às vezes quer desistir, quer abandonar tudo. E é nesse meio termo aonde o adversário da nossa alma, porque ele aproveita o momento da fragilidade, o momento que a pessoa está desapercebida, é aí que ele entra. Por isso que a Bíblia diz, o apóstolo dizendo, não deis lugar ao diabo. E o Senhor nos chama, nos orienta, nos ensina que nós temos que vigiar. E o fato de estar na casa de Deus é um ato de vigilância espiritual. Então nós temos que nos esforçar. O discípulo, ele se esforça para aprender. Aquilo que eu disse, mas tem dia que às vezes dá vontade de ficar em casa. Às vezes quando o tempo fecha, principalmente tempo de chuva aí, que às vezes quando está chovendo é bom tirar uma soneca, né? Ou estar debaixo das cobertas, principalmente quando o tempo está frio, né? Dá vontade de comer algo, né? Para quem gosta, né? De um anguzinho ali com couve, né? Né? Enfim, tomar um caldo, alguma coisa assim no tempo de frio, ainda mais ali, né? E a chuvinha caindo aqui fora. Mas quando a pessoa entende que ela é discípulo, que ela é seguidora de Cristo, ela entende, opa, eu tenho um compromisso de aprendizado com o meu Senhor. Eu tenho que aprender porque tempestades virão. E detalhe, ninguém sabe quando ela vai. Esses homens aqui, a maioria deles, não todos, eram homens experimentados no mar. Eram homens que sabiam, olha, hoje nós não vamos pescar porque vai chover. Eram homens que já lidavam com aquele artifício da pesca, que já sabiam quando o mar não estava para peixe, quando ia ser difícil pescar. Mas a Bíblia diz que se levantou uma grande tempestade. Então não foi uma tempestade, foi uma grande tempestade. Aí eu te pergunto, se eles soubessem, se algum deles soubessem que ia vir a tempestade, você acha que eles não iam falar a Jesus, olha, vamos esperar um pouquinho porque está vindo uma tempestade aí, deixa para a gente ir mais tarde, depois da tempestade, ou amanhã? Com certeza que eles falariam. Mas assim acontece na nossa vida. Às vezes vem situações, vem tempestade que a gente fica desacreditando, eu não imaginei que isso ia acontecer, eu não imaginei que a situação ia chegar a esse ponto. Ou seja, tem tempestade em que elas aparecem e pronto. Tem situações que aparecem pronto, eu estou aqui pronto. Mas aí o nosso dever é o que? Romper com essa tempestade. Mas como romper se não queremos aprender? Como romper se não queremos ser discipulados por Cristo? Como aprender se não queremos estar próximo dEle? Não queremos aprender com Ele, com a palavra dEle? Aí a pessoa quer vencer, mas não quer mover uma palha. Ela quer que Jesus faça tudo para ela. Ele pode fazer? Pode, mas ela não quer fazer nada para Ele. Então é uma via de mão dupla. É a lei da semeadura. Se eu planto, eu colho. Se eu trabalho, eu recebo. Então não tem como fugir disso. Não é um passe de mágico, não. É a fé sendo exercitada.
eu sou discípulo, mas cadê a sua fé? Então tem que ser discípulo. Ou seja, o discípulo ele busca aprender com o seu discipulador e permite que Jesus entre no seu barco. Eles permitiram que Jesus entrasse no barco deles. Eu sou discípulo, mas Jesus, quando eu precisar, quando a situação apertar, só pode entrar no barco, mas por enquanto está tudo tranquilo, pode ficar lá de fora. Você é discípulo? Nunca. Como diz o povo, nem aqui e nem na China. Isso não é discípulo. Pessoa que quer servir a Cristo da sua maneira, do jeito que quer, o dia que quer, na hora que quer. Não é assim. Se eu me coloquei como servo, eu tenho que entender que eu tenho um compromisso com Ele, que eu tenho uma aliança com Ele, e que eu tenho, uma responsabilidade, que eu tenho que entender que eu preciso, eu necessito aprender com Ele para romper com as tempestades que vêm. E algumas vêm, é igual eu falei com você, vem numa hora que a gente nem esperava. Eles não esperavam que ia se levantar uma tempestade, mas ela veio. Assim é na nossa vida. Situações que vêm e vão, que a gente, e quando passa a gente pensa assim, eu nunca pensei que eu ia conseguir vencer essa situação. Eu nunca pensei que eu ia passar por isso. Mas eu passei e Deus me deu vitória. Todos nós já passamos por situações que a gente pensava, eu nunca achei que eu ia chegar a esse ponto. Mas eu cheguei, mas uma coisa é certa, eu venci. Eu estou aqui de pé para testemunhar que Deus entrou na causa e me deu vitória na tempestade. Tem alguém que crê nessa palavra? Aleluia! Glória a Deus. Aí a pergunta é: quem tem sido o seu discipulador? Quem tem te ensinado? Por isso que a igreja, irmão, a igreja é um corpo, Nós temos aqui, uma área de ensino justamente para isso, para nós aprendermos com o nosso discipulador, que é Cristo. Aprendemos com a palavra dele. Aí a pessoa não vem aprender. Aí na hora que a tempestade se levanta, ela aparece, ela entra no barco. Ela quer que Jesus entre no barco dela, que Jesus faça, que Jesus opere, mas não quer aprender. E nessa leva, muitos têm naufragado na fé. Muitos têm naufragado. Pessoas estão sendo discipuladas pelo mundo. Discipuladas pelo mundo. Estão aprendendo com o mundo. É o mundo que está discipulando ela. É aqueles que não têm comunhão com Deus que têm discipulado ela. Aí quando vem a tempestade, aqueles que discipularam ela desaparecem. Mas com Jesus não é assim. Jesus, ele nos ensina, ele nos discipula, mas na hora que a situação foge do nosso controle, mas do dele não. Ele entra com providência e nos garante a vitória. Segundo, olha o que a Bíblia diz, verso de número 24: e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Jesus o quê? Jesus o quê? Dormia. Ou seja, nós temos que estar o quê? Preparados
para enfrentar as tempestades. Nós temos que estar preparados, irmão. Jesus foi dormir. Foi dormir. Ele foi dormir porque ele entendeu que a vida dele estava na mão do Pai. Então a nossa vida está na mão do Pai. Pode vir tempestade, mas aquieta a sua alma, aquieta o seu coração. O nosso exemplo é Cristo, o nosso discipulador é Ele. A Bíblia diz que quando a tempestade se levantou, Jesus estava dormindo. Ou seja, Jesus dormiu por quê? Porque ele sabia que quem sustentava a sua vida, quem sustentava a sua vida era o Pai. Então nós temos que ter essa certeza, meu irmão. Independente das tempestades da vida, quem sustenta a nossa vida, o nosso barco, é Jesus. É Ele quem nos sustenta. A Bíblia diz que o vento, as ondas varria o barco. E daí? Pode varrer, mas não virou. Pode balançar, mas não virou. Então tem situações na nossa vida que parece que o barco vai virar. Parece que a gente vai naufragar, mas o nosso Senhor está no barco para nos dizer: aquieta a tua alma, porque o comandante da navegação da sua vida, o comandante da sua vida, chama-se Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Tempestades vem, meu irmão. Ninguém está isento nessa vida de passar por situações adversas, que são tempestades. Mas Jesus foi dormir. Jesus estava ensinando para eles que tudo estava fora do controle do homem, mas de Deus não. Tudo estava, um verdadeiro caos, mas ele entendia: é no caos que o meu Pai trabalha. Vou repetir de novo: é na hora que está tudo de cabeça para baixo, é aí que Deus entra com o poder dele, mostra que ele tem poder para mudar toda e qualquer história, toda tempestade que tenta nos derrubar, que tenta fazer com que a nossa vida venha naufragar. Ele tem poder para acalmar a tempestade e nos colocar de pé, nos colocar firme e declarar que quando nós estamos com Ele, quando deixamos Ele fazer parte do nosso barco, da nossa vida, não tem tempestade que possa nos parar. Não tem. Mas entenda uma coisa: se Ele está no seu barco, para que temer? Se verdadeiramente nós confiamos nele, para que temer? A nossa fé é provada na hora da tempestade. A nossa fé é provada nos momentos de turbulência. É no momento que a gente pensa que não vai dar conta. No momento que a gente pensa que nós estamos naufragando, afundando. É aí que nós clamamos como Pedro. A Bíblia diz que Pedro estava afundando. Mas quando ele clamou por socorro, Jesus estendeu as mãos e levantou ele. Jesus não mudou, meu irmão. Jesus não mudou. Ele não vai deixar o seu barco virar. Enquanto Jesus estiver no seu barco, a sua vida não vai afundar. Não vai. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz claramente que Jesus então dormia. Aí a Bíblia diz que quando Jesus dormia, eles chegaram ao Senhor, começaram a despertar ele e disseram assim. Mas os discípulos vieram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, perecemos. O que eles disseram? Perecemos. Perecer, meu irmão, é morrer. Eles estavam falando: Senhor, agora nós
que entender uma coisa: nós temos que parar de colocar um ponto final na nossa história. Por quê? Porque a nossa história não foi escrita por um escritor famoso, não. A nossa história foi escrita pelo dedo de Deus, pela mão de Deus. E quando Deus escreve a minha e a sua história, a tempestade não pode apagar, o diabo não pode apagar, porque a minha e a sua história foi escrita pela mão de Deus. Mas eles não, Senhor, já era. Nós vamos morrer. Colocaram um ponto final. Entregaram os pontos, né? Abertamente falando. Enquanto as pessoas, quando a tempestade se levanta, ela entrega os pontos. Ela quer entregar os pontos. Ela quer largar a mão de tudo. Aí eu te pergunto: quem você deixou entrar no seu barco? Quem você deixou entrar no seu barco? Se foi Jesus, então a sua atitude era para ser outra. Porque o barco que ele está não afunda. Vou repetir de novo: o barco que ele está não afunda. Glória a Deus, aleluia, obrigado, Senhor. O barco que Jesus está não afunda. Mas como assim, pastor? É o que a Bíblia diz. Ela não está falando que a pessoa vai afundar, não. Ela está falando ainda que as águas te submergem, você não vai afogar. Não vai. Ainda que passados pelo fogo, não vai te queimar. Ainda que as águas submergirem, não vai se afogar, não vai. Ainda, não está falando que vai. Porque tem situações que a gente pensa assim: agora acabou. Agora não tem mais jeito. Não tem mais jeito quando você colocar um ponto final. Mas quando você entender que a sua história é escrita pela mão de Deus, a sua história vai ter um final feliz. Amém, Jesus. Vou repetir: quando você entender que a sua história é escrita pela mão de Deus, vai ter um ponto final. É no final, mas é um final de vitória, um final de glória, porque é para isso que Ele nos chamou. Então para de colocar um ponto final na sua história. Para. Ninguém, entenda isso, ninguém, exceto você, ninguém pode apagar aquilo que Deus escreveu ao seu respeito. Ninguém. O diabo não pode. O homem, muito menos. O único que pode somos nós mesmos. Quando nós mesmos colocamos um ponto final. Quando nós mesmos entregamos pontos. Porque eles falam: Senhor, perecemos, morremos, Senhor, já era, acabou. Daqui a gente não vai sair. A nossa história termina aqui, Senhor. Era isso que eles estavam dizendo para Jesus. Aí a vista de Jesus então se levanta e dá uma palavra de ordem e mostra para eles: olha, enquanto eu estou no seu barco, enquanto eu estou na sua vida, ninguém vai apagar o que eu escrevi acerca da sua vida. Ninguém. Enquanto eu estiver no barco, ninguém morre. O que ele diz? Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que alguém morresse, ia ter que ressuscitar. Aonde Jesus passava, se tinha alguém morto, ele ressuscitava. Então não tem essa. Não acabou. Não acabou. A última palavra sai da boca de Deus. A última palavra vem da boca de Deus.
Ainda que as ondas sejam bravias, a última palavra vem da boca de Deus. A última palavra foi de Jesus. Olha, vento, acalma-te, mar, aquieta-te. Pronto, acabou. A Bíblia diz que na mesma hora fez-se grande bonança. Olha, mas cadê a tempestade? Olha, mas cadê o vento? Irmão, é assim na minha sua vida. Pode vir essas situações, mas enquanto Jesus estiver nela, nós somos isso é apenas um meio que Deus permite que nós passemos para enxergarmos a grandeza dele na nossa vida, para enxergarmos o poder dele, para passarmos a crer naquilo que os nossos olhos nunca viram. Aí a Bíblia diz que Jesus olha para eles no verso 26 e diz assim: perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Homem de pequena fé. Homem de pequena fé. Fé. Homens de pequena fé. Ou seja, a fé que aqueles homens tinham era uma fé que era capaz apenas de mantê-los dentro do barco. Ou seja, irmão, nós temos um barco, está tudo tranquilo. Mas quando vem a tempestade, cadê a fé? Cadê aquela fé lá de trás que vocês me glorificavam quando viram eu multiplicar pães e peixes? Quando viram eu curar os cegos? Quando viram eu curar os mudos? Os surdos? Cadê? Cadê a fé de vocês? Agora vocês estão com medo, estão tímidos. Homens de pequena fé. O que Jesus procura na minha e na sua vida não é uma fé que nos mantenha no barco, é uma fé que nos faça dizer ao vento e à tempestade: acalma-te e aquieta-te. Jesus estava mostrando para eles o que nem eles sabiam o que eles podiam fazer. Jesus estava mostrando para eles o poder que estava dentro deles e o poder que está dentro de mim e de você, que muitas das vezes, pelo nosso medo, pela nossa timidez, pela nossa pequena fé, nos impede de ver grandes coisas acontecer. Então, que a nossa fé possa sair fora do barco, que a nossa fé possa transbordar, que a nossa fé possa ultrapassar a tempestade. Uma fé que só me mantém seguro no barco, não. Jesus quer uma fé que nos leve a dizer à tempestade, ao mar: acalma-te e aquieta-te, porque quem manda em tudo é o meu Deus. Jesus estava ensinando para eles: eu quero que vocês sejam na minha mão um instrumento de milagre. Eu quero que vocês entendam que vocês têm esse poder e essa autoridade. Eu quero que vocês sejam usados como instrumento da minha mão. Mas com essa fé, a Bíblia diz que, em outro texto,
eles entenderam e chegaram para Jesus e disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Já teve gente falando que não existe esse negócio de fé. Se tem tamanho, o próprio Jesus falou: se a minha fé for do tamanho, fé tem tamanho. Se Jesus falou que a fé deles era pequena, então se a fé deles era pequena, isso não é tamanho não. Então fé tem tamanho. Eles são homens de pequena fé. Então nós precisamos pedir para Deus em nossas orações: Deus, aumenta a minha fé. Às vezes o que falta em nós é a fé, capaz de fazer o mar e a tempestade se acalmar. A fé deles era só para manter dentro do barco. Quem que eles chamaram? Jesus. Jesus queria que eles levantassem: era mar, acalma e aquieta-te. Porque tem pessoas que é assim. Situação aperta, vamos chamar o fulano, vamos chamar o Beltrano. Tem momentos que nós vamos precisar de alguém sim para orar conosco, para estar conosco. Mas tem momentos que o Senhor vai requerer de nós que nós venhamos a exercitar a nossa fé. Agora a gente vai sempre ficar com essa fé pequena dentro do barco e tudo. Tem que chamar alguém, tem que recorrer ao segundo. Jesus falou: cadê a fé de vocês, homens de pequena fé? Aí a vez que eles se viraram um para o outro, eles perguntaram: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O que eles perguntaram? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Costumo sempre relatar sobre isso. Eles andavam com Jesus, viram Jesus fazer milagres, viram os prodígios acontecer através da vida de Jesus. Mas aquele que tem uma fé grande, que entende que foi chamado para ser instrumento, não é o tempo de caminhada, não é o tempo que a gente está na igreja que vai demonstrar, né? Não é o tempo que nós estamos na igreja que vai fazer com que a tempestade cesse. Não. Não é o tempo de igreja que vai fazer a tempestade. Não. É o nosso conhecimento de quem está conosco no barco. Enquanto nós não conhecemos quem é Jesus na nossa vida, a tempestade vai sempre estar de pé. Ela vai estar sempre ali, ó. Sempre nos atormentando. Eles começaram a perguntar: mas quem é esse? Quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem, meu irmão? Quem conhece Jesus sabe que Ele é o próprio Deus, sabe que não há impossível para Ele. Ele mesmo disse: eu sou a ressurreição, a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Meu irmão, quando Jesus fala, o mundo inteiro ouve. Quando Jesus fala, o mundo inteiro ouve. Quando Jesus dá uma palavra de ordem, meu irmão, o inferno escuta a voz de Jesus, o céu escuta a voz de Jesus, e até quem está morto escuta a voz de Jesus. Sério, pastor? É. A Bíblia diz que Lázaro morreu. O que aconteceu com Lázaro? Morreu. Jesus chega na casa de Marta e Maria e diz: olha, onde vocês colocaram ele? Vem, Senhor, e vê. Chegar adiante da tumba. Jesus só falou: olha, tirem a pedra. Tiraram a pedra. Jesus mandou alguém lá pegar o corpo de Lázaro? Hã?
Não. Jesus mandou alguém lá desatar os nós, né? Tirar aquelas faixas que estão em volta de Lázaro? Não. Jesus simplesmente disse: Lázaro, sai para fora. Mas ele estava morto. É o que eu disse. Quando Jesus fala, meu, a morte tem que bater em retirada. Até quem estava morto ouviu a voz de Jesus. Jesus falou: Lázaro, sai para fora. Se Jesus fala: morto, sai, meu irmão, o que ia ter de morto levantando naquela hora? Mas Jesus conhece você pelo seu nome. Ele te chama pelo seu nome. O milagre era para quem crê. Ele disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Lázaro estava morto. Ele disse: Lázaro, sai para fora. Lázaro não teve outra opção. Por quê? Porque a morte naquele momento estava ali. Segurei Lázaro. Mas quando Jesus ordena, aonde o autor da vida chega, a morte não tem espaço. Ele diz: Lázaro, sai para fora. Lázaro lá de dentro ouviu. Não tem nada para, nada pode desobedecer uma ordem de Jesus. Quando Jesus dá uma ordem, acontece. É por isso que ele disse: vento, acalma-te, mar aquieta. Pronto, acabou. Não tem conversa, meu irmão. Quando Jesus libera uma palavra na minha, na sua vida, não tem nada que pare e impeça o agir da palavra de Deus se cumprir na minha vida e na sua. Não tem. Mas nós temos que crer e procurar a todo tempo conhecer mais e mais de Jesus. Mas a pessoa pergunta: mas Deus não fez nada na minha vida, Jesus não fez nada, eu estou vendo Ele fazer na vida de fulano. Como é que Ele faz na vida de quem conhece Ele? Eu vou fazer algo na vida de quem não me conhece? Quem não está nem aí para mim? Jesus quer ajudar todos, Jesus quer abençoar todos, mas nem todos querem. Nem todos querem conhecê-lo. Querem o que Ele tem para dar, querem os milagres dele, querem os sinais dele, mas não querem conhecê-lo, não querem caminhar com Ele, não querem ter uma aliança com Ele. Coloque-se, pessoal.